Olá! Voltando a responder pedidos, vou falar hoje um pouquinho sobre procrastinação. Uma pessoa me perguntou se procrastinação é preguiça, má vontade, falta de ânimo ou se é alguma coisa mais complexa. Eu vou intercalando os temas que eu considero interessante, que de algum momento me inspirou falar, com os pedidos de vocês, que vocês vão me colocando nos comentários. Então vamos lá. O que o dicionário fala a respeito dessa palavra procrastinação? Palavra feia, né? Procrastinação. Fala que é um substantivo feminino, é o ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora, delonga, ou seja, a arte de deixar para depois, né? Ah, não vou fazer agora. Aquela tal do para que fazer agora se eu posso deixar para depois. Por que isso acontece? Vou falar hoje um pouquinho sobre isso. Por que isso acontece? Da onde que vem internamente essa necessidade de deixar para depois? Da onde que surgiu historicamente na evolução da gente? E se tem como fazer para a gente parar com esse negócio de deixar tudo para depois e pegar e fazer logo o que tem para fazer? Acabou. Vamos lá. As pessoas costumam confundir um pouquinho a sensação de urgência com prioridade. Urgência no sentido de emergência. As pessoas têm uma necessidade de fazer o que está emergente, o que surgiu agora dá a sensação que é aquilo que tem que ser feito. E a confundir isso com prioridade. Nem sempre aquilo que bate ali na hora é a prioridade, é o assunto que surgiu, que emergiu por algum motivo, ou porque alguém colocou, ou porque você viu em algum lugar, mas aquilo não é o mais importante para você fazer. Mas pode existir essa confusão na hora de decidir por onde vai começar uma tarefa, decidir pelo que está mais presente ali na consciência da pessoa, na mente daquela pessoa, mais presente por ter surgido naquele momento, mais presente por não ter avaliado se de fato aquilo é uma coisa importante ou se só foi o momento que colocou aquilo ali naquela hora. E por que é importante a gente entender um pouquinho essa história da procrastinação? Por conta das consequências dela, né? As pessoas costumam sentir muita culpa por ter deixado uma coisa para depois, não fez na hora, se atrasou, levou multa, ou sentiu aquela sensação de vergonha por não ter feito o que deveria, aquela sensação de não ter a missão cumprida. A culpa por ter deixado alguém na mão, né? Deixou para depois, de repente a pessoa estava contando com você, não pode mais contar, aquela sensação talvez até de inutilidade, de pessoa de pouca confiança, com quem você não pode contar. Então todas essas consequências da procrastinação são muito ruins, né, pra gente, pro nosso olhar para nós mesmos, pra gente se sentir como uma pessoa de valor, interessante, que vale a pena estar aqui fazendo coisas, né, interagindo com as outras pessoas. É normal procrastinar? Eu acho que se você for considerar a palavra normal no sentido de comum, a gente pode considerar assim, é comum. Muita gente procrastina, a gente pode procrastinar várias vezes no dia ou na semana. É muito comum você conversar com uma pessoa ou outra, ela fala, ai, também deixei para depois, deixei para a última hora, quase não deu tempo, tive que fazer tudo correndo, afobada. Então, nesse sentido de ser comum, de ter uma frequência bastante grande, eu acredito que sim, a procrastinação ela é normal. Mas se você for usar essa palavra no sentido de saúde, é saudável, né, procrastinar? Não. Por quê? Aí vai depender da causa de cada um, por que ela está procrastinando, qual o significado interno de cada um por estar deixando para depois. Muitas vezes a procrastinação é por conta de um problema físico, a pessoa fisicamente não consegue fazer, ela está com dor nas pernas, ela está com dor de cabeça, ela está com alguma condição orgânica que impede dela realizar aquela atividade. Às vezes, e é o que importa mais aqui para nós, né, nesse momento, nesse quadro, são situações psicológicas que impedem ela de fazer o que ela tem que fazer. E vou falar um pouquinho mais já a respeito dessas situações psicológicas que englobam um pouquinho mais de informação. E quando que a procrastinação pode ser considerada patológica? Ou seja,
Quando que ela causa problemas para a vida da pessoa? A gente pode identificar sempre uma patologia nesse sentido psicológico. Eu gosto muito dessa definição do transtorno, da doença, do patológico, identificar ou ter assim um parâmetro para a gente começar a desconfiar se a coisa realmente é prejudicial, é patológica, quando ela começa a causar algum prejuízo para a pessoa em alguma esfera, para a pessoa ou para quem está perto dela. Algum prejuízo financeiro, ela está perdendo o emprego, perdendo o cliente por conta de estar procrastinando, algum prejuízo a nível pessoal, ela está se indispondo com seus amigos, com seus familiares, está deteriorando as relações dela, algum prejuízo a nível emocional, essa culpa que ela sente depois, essa vergonha por não estar fazendo as coisas do jeito que ela deveria estar fazendo, social, enfim, algum prejuízo em qualquer esfera da vida dela, a gente já começa a ter elementos para pensar numa situação não saudável, num transtorno. A procrastinação, ela é causa ou ela é consequência de algum problema? Eu acredito que ela faz parte de um círculo. Ela pode causar problemas, como eu falei, você pode atrasar no serviço que você está entregando, você pode ficar desesperado e fazer mal feito uma coisa porque você deixou para o último minuto, e também pode ser consequência de alguma situação anterior, alguma formação, algum conceito interno. Como eu vou falar agora, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que se opõe a seguir regras, se opõe a eu não quero que me digam o que fazer, você me falou que é para fazer isso, então eu vou fazer, eu vou adiar, vou deixar para depois, vou enrolar. Às vezes isso não é consciente, às vezes é um funcionamento interno que ela não tem consciência, isso não acontece com todas essas palavras na cabeça dela, mas quem observa, quem tem um olhar objetivo, consegue perceber essa postura de oposição e por conta dessa oposição ela deixa para fazer depois. Então isso pode ser a causa dessa procrastinação. Formas de procrastinar, como é que isso vai acontecendo? Em primeiro lugar, para ter procrastinação é necessário que tenha uma consciência de que existe alguma coisa para ser feita. Né? Se a pessoa não sabe que a coisa precisa ser feita, se ela não tem a informação, se ela não tem às vezes a informação da importância que a coisa precisa ser feita, então não existiu procrastinação. A procrastinação existe quando deliberadamente ela deixa para depois uma coisa que ela sabe que tem que ser feita. E quais são as formas que se pode procrastinar? Simplesmente nem olhar porque precisa ser feito. Tá lá, não vou nem olhar, viro as costas, vou fazer outras coisas, uma distração voluntária. Argumentar, falar que não é tão necessário assim, mas não é tão importante, na verdade a gente não precisa tanto disso, mas aí na hora que chega o último minuto, aí esse argumento volta, não, realmente era importante, ou seja, ela mente para ela mesma num primeiro momento dizendo que a coisa não é importante, para se enganar, para conseguir procrastinar. E começar uma tarefa, deixar ela no meio porque surgiu uma outra coisa que pareceu mais interessante, aí larga essa coisa também, vai para uma terceira, porque parece que essa terceira é mais interessante ou mais importante, e assim vai. É uma procrastinação no sentido de pular de tarefa em tarefa em tarefa e não concluir nenhuma, que é uma característica também do transtorno de déficit de atenção. Por isso que eu acho interessante ter essa conversa quando você percebe que você está tendo prejuízos na sua vida, ter uma conversa com um profissional, que simplesmente a palavra procrastinar, ok, procrastinar e deixar para depois, mas tem tanta coisa envolvida que um olhar profissional pode entender o que é isso. É uma ansiedade? É um transtorno de déficit de atenção? Está fazendo parte de que quadro? Porque o procrastinar por si só é um sintoma, mas é um sintoma de quê? É como se fosse um médico, tô com febre, legal, a gente pode dar um remédio para febre, mas o que está causando essa febre? É importante, porque senão você só está tirando o sintoma, mas a causa está lá fazendo surgir ou outros sintomas ou esse sintoma voltar em outro momento. E falando no porquê que as pessoas procrastinam, eu acho que tem um pouquinho a ver com a história da evolução humana também. O homem primitivo, ele tinha uma cabeça muito voltada para o aqui e para o agora. Né? Eu preciso comer agora, então vou atrás do que eu tenho agora para fazer. Eu preciso me defender agora desse ataque. Essa previsão de futuro foi uma coisa que foi acontecendo na evolução um pouquinho mais tarde. Vamos pensar, considerando que o ser humano existe aí há 500 mil anos. Conforme a pesquisa, você vai estudar, entender o que se considerou o ser humano, qual grupo,
Então, mas eu peguei uma média, 500 mil anos. A agricultura existe há mais ou menos 10 mil anos. E o que é agricultura? É uma previsão de futuro. Eu falo assim, eu vou precisar de comer o mês que vem, o outro mês, então eu vou pegar agora, eu vou plantar, vou esperar crescer, para depois que crescer eu comer. Isso é previsão de futuro. E isso tem muito a ver com procrastinar. Procrastinar tem muito a ver com essa capacidade de prever o que você vai precisar dali para frente. É fazer agora alguma coisa que vai suprir uma necessidade que vai acontecer daqui a pouco. Tem muito, não é só isso, mas tem muito a ver com isso. Quando uma pessoa fala que a procrastinação é preguiça ou má vontade, eu acho que isso não está explicando o que é procrastinação, só está acusando. Falar, é preguiça, é má vontade. Você está falando que a pessoa, você está acusando a pessoa, está usando palavras que na realidade tem aí um desejo de alguma forma chocar essa pessoa e talvez uma vontade de, com essa palavra de choque, fazer a pessoa, né, dar um chacoalhão nela e fazer ela reverter essa situação, essa atitude ou essa falta de atitude, né? Porque procrastinar é uma falta de atitude. E falar que é falta de ânimo também não explica, mas descreve, né? É uma falta de ânimo, tá? O interessante é entender da onde que vem essa falta de ânimo, por que a pessoa precisa procrastinar, por que internamente ela foi levada a procrastinar. Aí é interessante a gente entender o significado interno daquela ação que ela está procrastinando. Por exemplo, é possível que uma pessoa procrastine o contato com um amigo. Eu preciso ligar para o meu amigo, faz tempo que eu não falo com ele, mas isso ela vai adiando. Mas um trabalho que aparece, ela pega na hora e faz. Então não é questão de preguiça, porque uma coisa mais importante ela está até fazendo na hora, mas uma outra coisa que é aparentemente menos importante está enrolando. Por quê? Porque tem um significado ligar para esse amigo. Qual seria o significado? Para cada pessoa vai ter um. Talvez para essa pessoa seja medo de rejeição. Ela imagina que corre um risco do amigo dar um chega pra lá, do amigo falar, não, faz muito tempo que você não me liga, então você tá me ligando agora, não temos mais nada a ver. Pode ser, né? Cada um vai ter o seu conteúdo e é esse conteúdo que está dizendo por que cada um procrastina. Não tem uma resposta que vai caber para todo mundo. Tá aqui. As pessoas procrastinam e deixam para depois por causa desse motivo. Não existe esse motivo. Tem um motivo interno de cada um. Para uns, procrastinar pode ter um sentido de ganhar tempo, uma sensação de que se eu tenho uma coisa para fazer, mas eu deixei para depois, eu ganhei esse tempo, esse meio tempo antes de fazer essa coisa que é mais chata, que é mais difícil, então eu estou desfrutando esse tempo. Pode ser um tempo muito valioso para essa pessoa, mesmo que você não ache valioso, ela tem a sensação de estar com um tempo muito valioso, porque ela tem uma obrigação para fazer, ela deixou para depois. Esse tempo até fazer é um tempo de muito desfrute. Pode ser que para outras pessoas, pode ser uma forma de se impor, de falar, não, eu não vou fazer o que me dizem que eu tenho que fazer, não vou cumprir essas regras. É uma forma de se colocar e de se opor às outras pessoas. Para outras pessoas, procrastinar pode ser por conta de ter uma atividade que ela vê que é muito valorosa para outras pessoas, mas para ela não. Não, por exemplo, arrumar o quarto. Ela fala, para mim não é importante arrumar o quarto, sendo que ninguém mais vai ver esse quarto, só eu que vou entrar lá, para mim tá bom, né? Então é uma questão de valor. Procrastinar é uma coisa que é importante para o outro, não é importante para mim, então vou empurrando com a barriga, não vou fazendo. E se é tão ruim, por que a gente faz? Porque normalmente procrastinar é um impulso, é uma coisa que vem de uma forma até que inconsciente. Mesmo que a pessoa fale, não vou fazer agora, eu vou deixar para depois, o motivo que levou ela a deixar para depois costuma ser inconsciente e por impulso ela deixa para depois. Porque cada um tem o seu conteúdo interno, como eu falei. A pessoa que tem a sensação de que está procrastinando para não ceder à pressão do outro que está dizendo para ela o que ela tem que fazer, ela só vai conseguir superar essa procrastinação a hora que ela olhar para ela dentro dela mesma, entender por que isso está acontecendo, se propor a mudar, fazer um trabalho, botar um esforço, uma intenção e um esforço para mudar isso. E aí eu entrei na última questão que acredito que é o que todo mundo está esperando chegar. Como é que a gente faz para parar de procrastinar? O caminho é esse, é entender o porquê
que você está procrastinando, qual o significado que essa procrastinação tem para você, entender o que você está procrastinando, porque muitas vezes uma pessoa procrastina uma coisa, mas não procrastina outra. Uma coisa ela faz com muita vontade, e nem sempre o que ela faz com vontade é o que as pessoas consideram bacana, gostoso, legal, interessante. Às vezes ela faz em primeiro lugar o que é mais chato, teoricamente, né? O que é mais exigido e deixa o lazer para depois. Então, é importante entender o significado desse conteúdo, do que você está procrastinando, entender formas, ou melhor, identificar formas de superar esse conteúdo interno, colocar uma energia, uma força, uma vontade e um esforço para superar e para mudar isso. Aí que entra o psicólogo. Muitas vezes nessa etapa de qual força, qual técnica, como é que você vai fazer para identificar o motivo e colocar alguma maneira, uma técnica, uma estratégia para mudar isso, pode ser que seja esse o momento do psicólogo de entrar com a sua técnica, com o seu olhar profissional e te ajudar nessa façanha, caso você não consiga sozinho. Obrigada por me ouvir, sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, não atuo mais em clínica, minha função agora é apresentar o site psicologoepsicoterapia.com.br, também tenho o blog opsicólogo.com.br, tenho o Facebook Psicólogos em São Paulo, tenho uma equipe de psicólogos que trabalha comigo, que estão nesse site. Você está convidado a entrar no site, conhecer a equipe, identificar se é isso que você procura. Obrigada por me ouvir.